Queridos irmãos e irmãs, celebramos a grande festa para nós, pecadores, ver um pecador se convertendo. Ontem, ao preparar e refletir um pouco sobre a festa que nós celebramos hoje, eu fui lembrar de que é a única que nós celebramos a conversão. São Paulo é a única festa que nós temos assim de conversão dentro do calendário, pelo menos universal, litúrgico. Posso estar muito enganado, mas nós celebramos esta conversão de São Paulo. E o que significa para nós esta conversão? Que nós também somos chamados a nos converter. Não importa aqui grandes pecadores, pequenos, mas olhar para a vida de São Paulo é olhar de que o Senhor nos chama à intimidade com Ele. E antes de falar desse processo de conversão, São Paulo, que era tido como um grande entusiasta antes, de se converter, ele que era discípulo do Rabi Gamaliel, ele procurava conhecer muitas coisas e ele era tido como aquele que perseguia os cristãos. Não só perseguia, tanto que na leitura que nós vemos hoje dos Atos dos Apóstolos, uns capítulos antes, ele perseguiu Estevão, o primeiro mártir da igreja. E nós vamos vendo de que São Paulo, depois da sua conversão, e tem dois pontos principais dessa sua conversão, tornou-se de fato um homem não só temente, mas uma testemunha para cada um de nós. Exemplo para cada um de nós. Como diz a primeira leitura, no finalzinho, ele será um grande instrumento na minha mão. E de fato, São Paulo foi. Se nós pegarmos o Novo Testamento, depois de Jesus, a pessoa que nós temos mais informação sobre a vida dele é Paulo. Depois dos Evangelhos, os escritos que nós temos mais do Novo Testamento é de São Paulo. Seja ele já nos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, seja as cartas escritas por São Paulo mesmo, ou seja as cartas escritas pelos discípulos de Paulo. Então, a teologia, tanto que tem uma parte na teologia, os corpos paulinos, foi tão grande, que nós vemos de que a graça na vida desse homem, de fato, não foi em vão. A conversão dele não foi algo puramente humana, mas a graça de Deus agindo na vida dele. Mas isso nós temos a questão os grandes escritos de São Paulo, temos a questão do grande apostolado de São Paulo, porque o homem que converteu e anunciou a palavra de Deus a muitos povos, fundou muitas igrejas e fundava e deixava ali o alicerce da fé cristã. Mas tudo isso é muito belo, se nós lembrarmos as grandes tribulações que Paulo sofreu, foi flagelado, foi colocado na prisão, foi açoitado, frequentemente passou por perigos de morte. Mas tudo isso tem algo que o alimentava, e aquele alimento dele foi aquele processo de conversão que nosso Senhor apareceu na vida dele. Nós, na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos,
onde Lucas relata com mais detalhes este processo que aconteceu na vida de Paulo, de que, de repente, na estrada apareceu uma grande luz e disse para ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E de fato ali era a presença do Cristo ressuscitado. Se nós observarmos, cada um de nós já tivemos esse encontro com o Cristo ressuscitado. Aquele primeiro chamado à conversão, de romper uma vez com todas com os grandes pecados. E creio que todos, que estão aqui, muitos que estão nos acompanhando, já tiveram esse encontro, de ter uma mudança na sua vida. Mas a mudança que aconteceu na vida de Paulo não foi somente de abandonar a sua vida, que ele já tinha, mas de seguir completamente a Cristo ressuscitado. Tanto que muitos colocam, e nos escritos de São Paulo, o que me importa é viver a vida de Cristo e vida na fé, a vida no Cristo ressuscitado. Não me importa a lei, mas viver a vida segundo a vida em Cristo, Cristo crucificado e ressuscitado. E essa conversão, essa mudança que aconteceu na vida de São Paulo, como eu disse antes, não foi algo puramente humana, mas é algo da graça. E por isso, eu gostaria de falar 2 pontos para nós suplicarmos a intercessão de São Paulo para a nossa vida e suplicar essa mesma graça para nós nos colocarmos neste caminho para nos converter. A primeira é uma citação retirada na carta de São Paulo aos Filipenses, onde ele, depois de ter feito muitas coisas antes da conversão, ter aquela vida toda programada, mas depois que ele se converteu, ele coloca tudo aquilo como lixo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas essas coisas que eram lucro para mim, considero-me-as prejuízo por causa de Cristo. Ele deixou todas as coisas, não só a vida de pecado, deixou tudo aquilo que era conforto para a vida dele. Lembremos quanto ele sofreu, lembremos quanto ele foi açoitado, perseguido. Todas as coisas ele considera como prejuízo, não é mais nada por causa de Cristo. Mas que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Nós observamos aqui, não foi somente uma conversãozinha, mas deixar tudo. E quantos de nós, ao olharmos para a nossa vida, falamos: nossa, já deixei essa vida de pecado, já deixei de fazer muitas coisas, mas quantos de nós ainda precisa deixar? Seja a questão dos pecados veniais, seja aqui a questão das imperfeições, porque isso está atrelado, parece muitas vezes, a nossa carne, mas nós não queremos deixar. Fazer como São Paulo, deixo tudo por causa de Cristo. E esse capítulo, o capítulo 3, é tão belo, porque a nossa vontade às vezes é de que eu vou deixar, mas é puramente uma vontade humana. Mas não é a vontade humana primeira. Ele, no versículo 12, vai dizer: eu fui alcançado
pela graça de Cristo. Não é que já tenho recebido tudo, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado por Cristo. Lembra, a graça de Deus na nossa vida não foi em vão. Nós não precisamos de colocar nós mesmos, mas vermos que é a graça de Deus na nossa vida. A graça de Cristo não é em vão na nossa vida. E colocarmos isso, e São Paulo ainda vai dizer, né? Lanço-me em direção à meta, que é Cristo, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber em Jesus Cristo. Esse processo de conversão, de se lançar em Deus, de se lançar confiante na misericórdia de Deus, desconfiando de nós, mas confiando em Deus. Depois que São Paulo se converteu, ele incentivou cada vez mais os seus discípulos e todos aqueles que imitava, tanto que muitas das cartas dele ele diz: sejam meus imitadores, confie em Cristo, se lançar em Cristo. E isso é para nós um primeiro passo, que o processo de conversão é não confiar em nós, mas confiar em Cristo. É lançar-se em Deus. Quantos de nós, muitas vezes, nos desesperamos da nossa salvação? Parece que tantos pecados, tantas imperfeições, e nós olhamos e falamos: meu Deus do céu, quando eu vou me converter? Mas se nós olharmos somente para nós não vamos conseguir. É o lançar-se em Deus, confiando nele. É a graça de Deus, confiar nesta graça. E o segundo ponto é uma citação de São Paulo na carta aos Gálatas, o capítulo 2, versículo 20. Como nós vivemos a nossa vida. Primeiro passo: confiar em Deus, desconfiar em nós. A graça de Deus que vem ao nosso encontro. Não sou eu primeiramente, mas acolher essa graça. O Senhor quer que eu me converta, e eu também quero me converter. Se Ele quer, eu também quero, e vou fazer de tudo. Vou me confessar, vou comungar direito, vou dar tempo na oração. Se o Senhor quer, eu também quero. Acolher essa graça de Deus. E o segundo passo é essa citação de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Como ele viveu a sua vida presente. Porque às vezes temos a intenção de que não, vai ser só graça e agora eu vou viver sem fé, né? Vou viver sem colocar as coisas práticas. São Paulo vai dizer: minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se o primeiro ponto é acolher a graça de Deus, o segundo ponto agora é viver na fé em Jesus Cristo. Supliquemos, meus irmãos, essa graça, a graça de uma profunda conversão, como São Paulo. E é graça realmente, suplicar constantemente a graça de se converter e a graça de ser alimentados pela fé. Que São Paulo possa interceder por cada um de nós. Como a graça de Deus alcançou a vida dele, a graça de Deus também irá nos alcançar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.